Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos ouvir a voz de Deus nesta noite para o nosso espírito. No livro de Mateus, capítulo 18, Mateus 18, versículo 2 e 3. Se a palavra do meu Deus estiver em mim, e se eu estiver na palavra do meu Deus, pedirei o que quiser todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão, que não deixa cair, mas retém no coração as palavras que são vida e que traz a perfeição. O tema da nossa mensagem hoje é crianças em Cristo. E a palavra de Deus diz assim: e Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, Jesus disse: olha, não entrareis no reino dos céus. Vamos orar a Deus nessa hora. Santo Deus, Deus sobre todo, Deus soberano, Deus bendito, Deus amado, nós mais uma vez estamos aqui reunidos, meu Senhor, trazidos pelo Teu Espírito Santo. É Ele que nos guia, é Ele que nos conduz, é Ele que realiza em nós o querer e o realizar. E aqui viemos, Senhor, para ouvir a Tua voz. A Tua voz é o alimento do nosso espírito. Assim como o corpo se alimenta daquilo que nós comemos pela boca, o nosso espírito se alimenta daquilo que nós ouvimos. E a Tua voz, a Tua palavra é o alimento sólido, é o alimento que nos dá vigor espiritual, que nos dá fortalecimento, que nos capacita, Senhor, a vencer todas as lutas do dia a dia da vida. Porque foi o Senhor mesmo que disse: no mundo tereis aflições, mas não temas, eu venci o mundo. São muitas as lutas que nós travamos no dia a dia da vida, são muitas as dificuldades que surgem no nosso caminho, são muitas as barreiras, mas fortalecidos pela Tua palavra, nós vivemos neste mundo como mais do que vencedores. Nós podemos ter a ousadia de abrir a nossa boca e, mediante a fé, dizer: tudo eu posso naquele que me fortalece. Porque a Tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores. Nós não somos simplesmente vencedores, nós somos mais do que vencedores. Então fala-nos nessa noite, meu Senhor. Dai-nos crescimento. Ilumina mais ainda o entendimento da Tua igreja, do Teu povo. Faz-nos pessoas ainda mais sábias no conhecimento pleno da Tua palavra. Nós Te pedimos isso, meu Deus, e nos levantamos para rechaçar toda e qualquer altivez, todo e qualquer sofisma que se levante contra o conhecimento da Tua palavra. Isso nós o fazemos em nome de Jesus. E que todos que creem digam amém e amém.
Graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, Rodrigo. Meus amados irmãos, minha família espiritual, povo de propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. Jesus estava reunido com seus apóstolos, e os apóstolos perguntaram a ele: Senhor, quem é porventura o maior no reino dos céus? Quem é o maior? E Jesus disse: olha, traz essa criança aqui. Havia uma criança ali perto. Jesus trouxe, colocou no meio dos apóstolos, e ele disse: em verdade eu vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Jesus muitas das vezes usou essa expressão, se tornar como criança. O que significa se não vos converterdes e não vos tornardes como criança? O que significa isto aqui? Será que nós temos que viver neste mundo, nesta vida, como criança? Com uma infantilidade de uma criança? Não. Jesus está falando aqui de inocência. Se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, inocentes como criança, você não pode entrar no reino dos céus. O que significa esta inocência de uma criança? É aquela pessoa, meu irmão, que crê na palavra de Deus sem duvidar. Uma criança não duvida. Uma criança, tudo que você fala para ela, ela crê inocentemente. Você pode enganar uma criança com facilidade por causa da inocência que ela tem, não é verdade? Ela crê, ela não duvida, ela não questiona, ela não tem malícia. Então é aquela pessoa que não duvida de Deus, ela recebe a palavra com inocência, ela crê com toda a pureza do seu coração, ela crê com toda a pureza da alma, ela absorve a palavra. Então é exatamente isso aqui que Jesus quis dizer. Uma pessoa que não se torna inocente como uma criança, ela duvida de Deus, ela questiona a palavra, ela está sempre levantando dúvidas, ela está sempre insegura, ela não tem segurança naquilo que ela ouve, naquilo que Deus promete. Ela é uma pessoa muito intranquila, muito cheia de instabilidade. Uma criança não. Uma criança inocente, ela diz: eu creio. A promessa de Deus vem e ela absorve aquela promessa e ela não abre mão da verdade de Deus. Ela crê inocentemente. Inocentemente. Você lembra que uma certa ocasião trouxeram um cego até Jesus, e Jesus cuspiu no chão, fez um lodo com barro, passou nos olhos do cego. Ele era cego de nascença, e Jesus disse: agora você vai e lava-te no tanque de Siloé. Você vê que coisa mais estranha? Cuspir no chão, fazer lodo com barro, passar nos olhos e dizer: vai se lavar no tanque de Siloé. O que o cego fez? Ele foi lá para o tanque de Siloé, deve ter pedido ajuda às pessoas. Você chega no tanque de Siloé, lá nos arredores de Jerusalém, e nós já estivemos lá algumas vezes, e tem uma escadaria muito alta até chegar nas águas do tanque. E aquele homem desceu as escadarias do tanque, e quando ele se lavou, a Bíblia diz, na mesma hora, recobrou a visão. Na mesma hora o milagre aconteceu. Por quê? Porque este homem creu sem duvidar. Ele podia ter questionado Jesus. Ele podia dizer: mas Senhor, eu quero ver. Você está passando uma coisa estranha nos meus olhos. Por que eu tenho que ir lá lavar os meus olhos? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Como normalmente as pessoas fazem. Normalmente as pessoas questionam muito Deus. Elas criam muitas interrogações. Elas ficam buscando muitas respostas, né? Não, aquele cego simplesmente creu. E qual foi o resultado dele ter crido inocentemente como uma criança? O milagre na sua vida. Aconteceu um milagre, a palavra se cumpriu nele. Então Jesus disse: se não vos tornardes como criança. O que é se tornar como criança? Quando é que eu me torno para Deus como uma criança? É quando eu passo a ter uma total dependência de Deus.
todo cristão, todo crente em Jesus Cristo, que se torna como a criança, ele passa a ter uma dependência total de Deus. É como uma criança pequena, uma criança de colo, uma criança de peito. Ela depende totalmente do pai e da mãe. Ela não pode se mover sozinha, ela não pode comer sozinha, ela depende por inteiro daquela pessoa. Irmãos, quando você se torna como criança, você tem uma dependência de Deus total para a tua vida. É aquela pessoa que é humilde, que reconhece a soberania de Deus, que Deus é soberano, que Deus é Senhor, que Deus está no controle de todas as coisas, que a sua vida está nas mãos de Deus. É aquela pessoa que tem esta convicção dentro do seu coração, dentro da sua vida. Agora, tornar-se como criança é condição para entrar no reino dos céus. Está aqui escrito, está na Bíblia. Então, não é a pessoa depender de si mesma, não é a pessoa depender de um livre-arbítrio. Porque tem pessoas que dizem, não pode, Deus não é soberano, eu é que decido, sou eu que tomo as decisões, sou eu que aceito, sou eu que faço, sou eu que aconteço, eu. Essa pessoa não se converteu e essa pessoa não se tornou como criança. Ela não é dependente de Deus, ela é dependente de si própria. Ela depende de si mesma. Não é depender de Maria, não é depender de velas, não é depender de um óleo ungido, não é depender de uma fogueira santa, não é depender de uma corrente de 12 semanas, não é depender de nada nem de ninguém nessa terra. Tornar-se como criança é você depender exclusivamente de Deus. Diga graças a Deus. Depender por inteiro de Deus. É você poder abrir a sua boca e dizer, a minha suficiência vem dele, vem do Senhor. Se você adiantar um pouco mais nesse mesmo livro de Mateus, no capítulo 21, versículo 14, diz assim a palavra: vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhes: ouves o que eles estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes perfeito louvor. Aleluia. Jesus disse: sim, eu estou ouvindo. As autoridades daquele tempo, os principais sacerdotes, são sempre eles. Você vê que os líderes religiosos da época, e no dia de hoje não é muito diferente, quando via as maravilhas que Jesus fazia, e via as crianças cantando e clamando, Hosana ao filho de Davi, se indignaram com isso. Você vê que tem pessoas que não suportam ver Deus operar maravilhas, não suportam as maravilhas da palavra, não aguentam ouvir as verdades da Bíblia. Aquelas crianças proclamando, Hosana ao filho de Davi. Você está ouvindo o que eles estão dizendo? Eu disse: sim, estou ouvindo. E vocês nunca leram na Escritura que da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? No texto grego original, essa expressão pequeninos e crianças de peito quer dizer inocentes que dependem do Pai. Então Jesus está dizendo: vocês não estão ouvindo, vocês nunca ouviram que dos inocentes, daqueles que têm uma dependência total de Deus, da sua boca vai sair o perfeito louvor? Você vê que até para uma pessoa louvar a Deus, até para que ela louve a Deus com perfeição, ela tem que ter esse espírito de uma criança inocente, de uma criança que depende exclusivamente de Deus. Senão não sai um perfeito louvor. Pessoa que tem a dependência de Deus, ela louva: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu escudo, Tu és a minha segurança.
Tu és a minha proteção, Tu és o meu Pai, Tu és o meu amigo. O Senhor é que me dá todas as minhas necessidades, o Senhor supre. Eu dependo tudo de Ti, meu Senhor. Eu não posso viver sem a Tua direção. Sabe, sai um perfeito louvor. Então, depois em Marcos, adiante um pouquinho à frente, no livro de Marcos, capítulo 10, Marcos 10, versículo 13, nós vamos encontrar outra vez Jesus falando sobre crianças, e ele disse: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Você vê? Tem que receber o reino de Deus como uma criança, não é com infantilidade, é receber o reino de Deus com inocência. Veja que uma criança inocente, irmão, ela não tem medo de Deus, ela vê Deus como um Deus generoso, como um Deus de amor. Uma criança inocente, um cristão que tem a inocência de uma criança, ele nunca vai imaginar que para ele receber do seu pai alguma coisa, ele tenha que pagar por aquela alguma coisa. Quantos crentes em Jesus Cristo que têm uma visão contrária disso? Ver Deus como um Deus mau, como um Deus perverso. Imagina que para receber de Deus aquilo que ele está necessitando, ele tem que pagar para Deus. Às vezes pagar com oferta, com dízimo, às vezes em troca de um jejum, em troca de joelhos no chão. Jesus disse: não, se vocês não receberem o reino como a criança, com inocência, com pureza da alma, com inocência de espírito, de maneira nenhuma vocês entrarão nele. Vocês não vão entrar no reino. Agora, há uma diferença entre a inocência de uma criança e uma criança cheia de infantilidade. Uma coisa é você ser uma pessoa inocente na fé, que é isso que Jesus está falando aqui. E outra coisa totalmente diferente é você ser uma pessoa infantil na vida espiritual. São duas coisas distintas. Deus quer que nós sejamos inocentes na fé, mas Deus não quer que nós sejamos pessoas infantis na nossa vida espiritual. Não sei se você está compreendendo isto. Você vai entender agora, se você for comigo ao livro de Hebreus, Hebreus capítulo 5, versículo 12, Hebreus 5, 12, diz assim a palavra: pois com efeito, quando devíais ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Por quê, criança? Parece uma contradição. Como é que Jesus disse que se a gente não se tornar como criança, não pode entrar no reino? E agora a gente encontra o apóstolo São Paulo dizendo que eles não podem ouvir a palavra da justiça, não podem receber um alimento sólido, porque ainda são crianças. Aparentemente parece haver uma contradição, mas não há contradição. É que esta criança aqui que Paulo se refere, não é aquela criança que Jesus disse que dela é o reino dos céus. Aquela que Jesus se referiu significa inocência. Mas esta criança que Paulo se refere aqui significa infantil, porque ainda sois infantil. É a infantilidade da vida espiritual. Quando você é uma criança espiritual, quando você é uma pessoa infantil, espiritualmente falando, você procede como criança, com infantilidade. Todo crente em Jesus Cristo que é infantil, que é uma criança infantil, ele tem atitudes infantis. Ele tem medo do diabo, tem medo de ir para o inferno, tem medo de inveja, tem medo de Jesus voltar e ele ficar, tem medo do nome ser riscado do livro da vida, tem medo do demônio entrar nele. Coisas infantis.
Você vê que uma criança infantil, ela tem medo de assombração, da mula sem cabeça, não é verdade? Ela tem medo da bruxa. Você fala de uma bruxa, a criança acha que bruxa existe. Então na vida espiritual, quem é infantil também tem medo dessas coisas aqui que não são verdades. Então Paulo disse: todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, porque é infantil. Agora, o que é este leite que Paulo está se referindo aqui? Que alimento é esse que Paulo diz? Olha, quem come leite, quem bebe leite, quem se alimenta só de leite, é criança, é infantil. O que é isso, pastor? São os princípios elementares da doutrina de Cristo. São os jejuns, são as vigílias, é o medo do juízo eterno, são as doutrinas dos homens, são as tradições religiosas. Quem se alimenta só dessas coisas é infantil. Uma pessoa que vive a sua vida espiritual calcada somente nessas coisas, ela sempre vai ser infantil. Ela pode ter 50 anos de idade e ser infantil. Tem atitudes infantis. Pessoa que fica com a sua vida espiritual fundamentada apenas em doutrinas de homens, não pode cortar o cabelo, não pode pintar os lábios, não pode cuidar das unhas, não pode usar calça comprida, não pode ir à praia, não pode ligar a televisão, não pode isso, não pode aquilo. Isto é leite. E a Bíblia está dizendo que quem se alimenta desse leite espiritual é o quê? Criança infantil. A pessoa fica infantil. Então, quando você é criança espiritual, quando você é uma pessoa infantil na vida espiritual, você é intertido com brinquedos espirituais. Os pregadores que têm igrejas infantis, que tem um povo que é infantil na fé, ele interte as crianças infantis com brinquedinhos espirituais. Fitinha amarrada no braço para dar sorte, é um dos brinquedinhos. Rosa para mandar o demônio sair, são brinquedos espirituais. Sal para a libertação do viciado, óleo da prosperidade. Aí dá um vidrinho de óleo, você vai ungir o local de trabalho, unge a sua carteira, que você vai passar a ganhar um salário de $10.000 por mês. E as pessoas vão se entretendo com essas coisas. Imagens, espada para lutar contra o diabo à meia-noite. Você sabe que é uma igreja em São Paulo? É verdade. Parece coisas absurdas, mas é verdade. Você sabe que tem uma igreja em São Paulo, irmãos, que eles fazem um culto da luta contra as potestades do ar. Então no dia do culto da luta contra as potestades, diz que as pessoas vão chegando à igreja e fica os presbíteros, diácono na entrada, e vai distribuindo espadas de plástico. Cada crente recebe uma espada de plástico. Aí todo mundo com a espada na mão. Aí, em determinada hora, o pregador diz: agora é a grande hora, é a luta contra as potestades. Eles estão aqui, eles estão nos ares. Aí sai todo mundo dando espadada nos ares. Sai, diabo, vai seguindo, vai de lá. Olha, pastor, arranquei a cabeça de um demônio agora. O outro, eu furei o estômago de um. É verdade? O que é isso? Infantilidade. Infantilidade. Nos Estados Unidos, há uma outra igreja, isso são fatos verídicos, isso não é uma brincadeira, isso é sério, é humorístico, né? É uma coisa de humor, mas é verdade. Nos Estados Unidos tem uma igreja que o pastor diz: olha, Jesus disse, se não vos tornar como crianças, não pode entrar no reino. Aí quando chega no culto domingo de manhã, o pastor diz: olha, tem que se tornar como criança, vamos nos tornar como criança. Aí manda distribuir chupeta para todo mundo. Aí todo mundo bota uma chupetinha na boca, inclusive o pastor. Aí nós somos crianças, agora vamos entrar no reino. Olha, você já imaginou se o pastor chegasse aqui nesse altar e fizesse isso? O que você ia dizer? Que sujeito infantil, né, rapaz? Sujeito com 43 anos de idade, com essas infantilidades. Isso é coisa de infantil. Não desenvolveu na vida, não cresceu. Infantilidade. Então vão entretendo o povo de Deus com brinquedinhos, ou então com joguinhos espirituais. Relógio de oração.
Vamos fazer um relógio de oração. O irmão vai orar de 6 da manhã até as 10 da manhã. O outro pega de 10 até as 2 da tarde. O outro de 2 da tarde até as 6 da noite. E vamos fazer um relógio de oração. Vamos fazer uma corrente de jejum. Uma corrente, você jejua de meia-noite às 6 da manhã. O outro pega às 6 da manhã e vai até meia-noite. O outro vai não sei que hora. E vamos fechar a semana inteira. É uma corrente, são os elos. Não pode quebrar a corrente para ficar forte. E as pessoas vão se entretendo com isso aqui. Culto de quebra da maldição, irmãos. Culto de quebra da maldição. Quando Jesus na cruz do Calvário quebrou toda a maldição. Mas quem se alimenta de leite é infantil e aceita todas essas coisas aqui. Se o pastor chegasse aqui nesse púlpito, se eu chegasse aqui nesse púlpito e trouxesse qualquer uma dessas coisas que eu acabei de falar, você não receberia. Você diria, não, isso é coisa de menino, isso é infantilidade. Por quê? Porque você hoje é um adulto espiritual. Porque você hoje não se alimenta mais de leite. Você se alimenta de quê? Do alimento sólido. Veja no versículo 14, que Paulo diz, mas o alimento sólido é para quem? É para os adultos. Quem são os adultos? Aqueles que pela prática da palavra, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, quando você ouve a palavra da graça de Deus, que é o alimento sólido, e você pratica, você se torna um adulto espiritual. Você sai de uma condição de criança infantil e você caminha para uma condição de maturidade espiritual. Você se torna uma pessoa madura espiritualmente falando. Amém? Pastor, quer dizer que uma pessoa pode passar de uma situação de criança espiritual, de um crente infantil, para uma vida espiritual madura? Exatamente. Através da revelação da graça de Deus. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo passou por este processo. Paulo também teve o seu tempo de criança, de menino. Ele viveu muito tempo atrelado a joguinhos espirituais, a brinquedinhos espirituais. Os judeus criaram muitas tradições, muitos preceitos humanos, e o povo judeu vivia muito agarrado a essas coisas. Veja o que ele diz em 1 de Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Paulo diz assim: quando eu era menino, infantil, ele está falando aqui, essa expressão menino é infantil, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ele está dizendo aqui, quando eu era infantil na vida espiritual, eu agia como menino, eu pensava como menino, eu falava como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, ele está dizendo, quando eu amadureci espiritualmente, eu desisti das coisas próprias de menino. Paulo disse, eu deixei de lado todas essas coisas. Eu me tornei homem, eu me tornei uma pessoa madura na vida espiritual. Quem é que aqui nesta igreja já desistiu das coisas de menino? Diga amém. Graças a Deus, graças a Deus. Ninguém aqui quer chupetinha, quer para ser criança. Ninguém quer uma espadinha na mão para lutar contra Satanás. Isso é coisa de menino. Isso é coisa infantil. Olha, irmãos, graças a Deus que esta igreja é uma igreja de gente adulta, de gente madura, gente cortada pela graça de Deus, um povo que tem consciência dos seus direitos, tem consciência da sua herança, um povo que tem consciência da sua posição espiritual neste mundo. Quem é adulto espiritual sabe qual é a sua posição, sabe qual é o seu direito. Então você tem que saber que Deus não quer infantilidade na sua obra. Deus quer inocência. Eu posso ter 50 anos de idade e ser um homem infantil, mas às vezes você vê uma criança de 5 anos
e já é uma criança maliciosa? Você percebe a diferença? E o que é inocência e o que é infantilidade? Então, o adulto espiritual, como é que ele procede? Ele diz: se está na Bíblia, eu creio. Veja por favor em Mateus, vamos lá ao livro de Mateus capítulo 4, Mateus 4, versículo 3. Jesus, quando foi tentado pelo tentador, diz assim a palavra: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Você vê? Está escrito. Olha a postura de uma pessoa adulta, de uma pessoa que tem maturidade espiritual. Está escrito. Então, para quem é adulto, ele tem consciência, ele sabe que vale o que está escrito. O adulto espiritual, ele diz: se está na Bíblia, eu creio. Você só tem que ter o cuidado de saber o que era para os judeus, o que é para nós gentios, o que era parte da lei e o que é parte da graça de Deus para nós gentios hoje. Se és filho de Deus, olha como é que o diabo é sem vergonha, hein? Se tu és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Olha o diabo também usando, também está escrito. Olha como é que ele trabalha com artimanhas. Só que ele usa esse também está escrito para confundir você. Você vai entender isso daqui a pouco. Aí também está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Você vê, o diabo também usou a Bíblia, ele também usou as escrituras para tentar induzir Jesus ao erro, para tentar induzir Jesus a tentar a verdade. Hoje, pastor Sérgio, ele usa esta mesma tática. E se você não se alimenta do alimento sólido, se você não é um adulto espiritual, se você vive se alimentando apenas de leite, ele vai iludir você, ele vai induzir você ao erro, e usando a Bíblia. Ele vai dizer: olha, você tem que se libertar. Jesus disse: o espírito imundo, quando sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, não encontrando, diz: voltarei para minha casa. Está vendo? Você tem que ter cuidado. Você tem que se libertar e tem que ter muito cuidado para o diabo não voltar para você trazendo mais sete. Está escrito. Não é assim que diz? Está escrito. Como é que um adulto espiritual reage diante de uma situação dessa? Ele diz: mas também está escrito: ele nos libertou do império das trevas. Também está escrito, Jesus disse. Se a pessoa é criança, se ela é infantil, ela acredita nisso. Ela fica com medo do diabo voltar, trazer mais sete, entrar, possuí-la, destruí-la. Ela vive uma vida cheia de pavor, cheia de medo, cheia de insegurança. Não é verdade? É ou não é? Então, o maduro espiritual, ele sempre reage dizendo: está escrito. Se alguém vem de lá: olha, irmão, cuidado com a tua salvação, irmão, se o Senhor voltar, tu vais ficar. O maduro espiritual diz: opa, está escrito: das minhas mãos ninguém os arrebatará. Aleluia. Ninguém os arrebatará. Ele usa a palavra, ele usa o que está escrito. Ele tem uma consciência, ele tem uma maturidade, ele não é mais criança, ele não é mais enganado, ele não é mais iludido. Ninguém pode mais enganar você, meu irmão. E a única maneira de você se tornar maduro espiritual, adulto na fé, você ter uma vida espiritual de uma pessoa adulta em Deus, é através da prática da palavra. É o conhecimento dessas verdades. Não é beber leitinho. Irmão, essa igreja aqui não dá leite. Se tem alguém aqui que gosta de leite, é mais ali na frente. Ali em frente que tem a porção de lugar ali que tem leite à vontade, alimba, leite desnatado, leite misturado com água, água pintada misturada com a tinta branca, isso que é leite, não é leite, né? Aqui nessa igreja é só alimento sólido.
Aqui é mocotó de boi mesmo, meu irmão. É carne de sol com farinha, charque, ovo. Olha, para você ficar forte de fato e de verdade. É verdade. Nós não queremos pessoas infantis na nossa igreja. Nós queremos sim crentes em Jesus Cristo como criança, com a inocência de uma criança, crendo nas verdades da Bíblia, sem duvidar, sem questionar Deus, reconhecendo Deus como um Deus soberano, reconhecendo que a tua vida está nas mãos de Deus, reconhecendo que tu estavas morto em delitos e pecados e Deus te deu vida. Não foi você que escolheu Jesus, não foi você que aceitou Jesus, não foi você que usou o livre-arbítrio. Foi Ele que te aceitou, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te buscou quando você estava perdido neste mundo como ovelha desgarrada. Este é o adulto espiritual. Este é aquele que Jesus disse: se não vos converterdes e vos tornardes como criança, inocente como criança, esse é o que crê nessas verdades, que tem uma dependência total de Deus. Ele depende de Deus por inteiro. Ele sabe que ele não pode depender da sua capacidade pessoal. Ele não depende do seu poder financeiro. Ele não depende da sua capacidade intelectual. Ele depende de Deus. Ele diz: eu dependo de Deus. O meu socorro vem do Senhor. Eu dependo por inteiro dEle. Ele é o meu socorro, Ele é o meu escudo, Ele é minha rocha, Ele é a minha proteção. Este se converteu e se tornou como criança. E ele não abre mão daquilo que está escrito. Ele não abre mão das verdades da Bíblia. Ele não fica buscando verdade em outros lugares. A verdade está aqui, meu irmão. Jesus disse: a minha palavra é a verdade. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Vos libertará. Você vê a dificuldade. Volta lá para Hebreus. Volte um pouquinho lá em Hebreus 5. A dificuldade que Paulo estava tendo com esses irmãos hebreus, que só receberam alimento, leite. A única coisa que esses irmãos hebreus aqui conheciam era batismo de água, circuncisão, era mandamentos de homens, eram as tradições do judaísmo. Se sentava-se para almoçar, tinha que primeiramente lavar a mão com sabão, higienicamente, mas depois tinha que colocar as mãos dentro de uma bacia com água, que dizia que era uma água abençoada, que purificava de toda imundície. Imagina, Jesus uma certa ocasião entrou e disseram: mas você não lava as mãos? Jesus falou: vocês são fariseus? Isso é farisaísmo, isso não é cristianismo. E esses irmãos aqui, que eram judeus convertidos ao cristianismo, mas que permaneciam atrelados a esses rudimentos, a essas tradições, como vive a maioria da igreja até os dias de hoje. E quando Paulo começou a falar essas coisas profundas da graça de Deus, quando Paulo começou a mostrar para eles que havia um novo pacto, que havia uma nova aliança, que nesta nova aliança o sacerdote era Jesus Cristo, que nesta nova aliança nós estamos perfeitos para sempre, que não resta mais sacrifício nenhum para ser feito pelo povo de Deus, que Jesus nos aperfeiçoou para sempre com um único e definitivo sacrifício. Eles começaram a ter dificuldade de entender essas coisas, e Paulo disse: olha, não posso continuar falando com vocês essas coisas, porque vocês ainda são crianças, vocês só se alimentam de leite, vocês são inexperientes na palavra, vocês não conhecem a palavra. Experimente falar para um crente que vive debaixo de leite, que vive se alimentando de leite, porque Zaqueu desceu da árvore, porque a mulher hemorrágica foi curada, porque o endemoniado gadareno, porque o Naamã que mergulhou 7 vezes no rio Jordão, no rio não sei da onde, que só ouve essas coisas. Experimenta falar para ele que Deus é soberano. Experimenta falar que ele já existia com Deus antes da fundação do mundo. Experimenta falar que o diabo não pode mais tocar. É uma briga, meu irmão. Não pode, isso é heresia. É heresia. Isso é o diabo falando, isso é falso profeta. O que é isso? Pessoas infantis.
a infantilidade espiritual. Então Paulo disse: olha, não tem condições, vocês só leite, eu não posso dar alimento sólido para vocês ainda, vocês são criança. A única coisa que vocês se alimentaram até hoje foi de leite espiritual. Nós passamos, irmãos, 12 anos da nossa vida bebendo leite. Eu fui um que já não aguentava mais leite. Também via demônio por tudo quanto é lado, irmão. Via demônio por tudo quanto é lugar. Pastor Sérgio também, já está ali rindo. Era como se o demônio estivesse ao nosso derredor. Ai, cadê ele? Cuidado. Se tinha uma dor de cabeça, eu tive uma dor de cabeça agora à tarde, ainda está um restinho aqui, porque de manhã eu gesticulei muito, eu suei muito, estava um calor muito grande aqui na igreja, e agora de tarde me deu uma dorzinha de cabeça. Se fosse antes, já chamava, vem cá, olha aqui, manda o demônio sair da minha cabeça, tem um demônio aqui na minha cabeça. E o outro vinha e botava a mão e dizia: sai da cabeça do servo do Senhor. Irmãos, infantilidade, criancice. Por quê? Porque nós só nos alimentávamos de leite. Nunca tivemos o direito do alimento sólido. Nunca. Paulo disse: olha, o alimento sólido é para os adultos. Hoje nós nos alimentamos de um alimento sólido, meu irmão. Hoje nós somos adultos espirituais. Hoje nós somos pessoas com os pés no chão. Hoje você é uma pessoa tranquila. Hoje nós não temos na nossa igreja pessoas histéricas. Nós não temos pessoas desequilibradas emocionalmente. Hoje nós temos pessoas que têm um equilíbrio perfeito de vida. Pessoas maduras. Pessoas que sabem verdadeiramente qual é a sua posição espiritual. Pessoas que têm consciência de que elas têm uma autoridade dada por Deus, que o maligno não pode lhes mais tocar. Pessoas que sabem que Deus as ama, que Deus jamais as lançará fora. Pessoas que vivem uma vida de santidade, uma vida de agiasmo. Pessoas que sentem prazer em servir a Deus como Deus único e verdadeiro. Isto é ser adultos na fé. Amém? Meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, eu gostaria de fazer uma oração nesta noite por você que ainda não se tornou como criança. Você que ainda não recebeu essas verdades de Deus com inocência. Você que às vezes ainda fica meio questionando Deus. Você que ainda fica com muitas interrogações na sua cabeça, mas que você quer a partir de hoje dizer: Senhor, eu me torno como criança. Se tu dizes, eu creio. Se está na Bíblia, eu creio. Eu quero crer na tua palavra. Eu quero viver as tuas promessas. Eu quero confessar com a minha boca aquilo que está escrito, aquilo que é meu direito. Eu quero viver como um adulto na fé. Se você quer a nossa ajuda em oração, fique de pé agora, em nome de Jesus. Se você sente necessidade de ajuda nesse sentido, fique de pé, que nós vamos te ajudar em oração, minha irmã, em nome de Jesus. Porque não há outro caminho. São palavras dele, do Senhor: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças. Você tem que se tornar como criança. Você tem que ser inocente na fé. Não questione Deus. Não duvide da palavra. Não incorra no erro que muitos incorrem. Não, está na Bíblia, mas não é bem assim. Não é bem assim. Claro que é bem assim. Creia com a inocência de uma criança. Diga: não, está na Bíblia, eu creio. Deus não mente. Isto é a palavra da verdade. Isto é a palavra de um Deus sobre todos. Isto é a palavra de um Deus soberano. Se você proceder assim, você entra no reino dos céus. E a tua vida será uma vida sobremodo excelente. Você verá a manifestação sobrenatural de Deus em teu favor. Em nome de Jesus. Deus quer fazer coisas grandes na tua vida, meu irmão, minha irmã. Deus quer te dar paz, Deus quer te dar saúde. Deus quer que os teus sonhos se tornem realidade. Deus quer que tu tenhas uma família estabilizada. Deus quer que você seja uma pessoa bem-sucedida na tua vida profissional, na tua vida sentimental, na tua vida financeira. Mas a condição é se converter e se tornar
como criança. Em nome de Jesus. Vamos orar a Deus em favor da tua vida agora. Senhor Jesus Cristo, nós graças te damos, meu Deus, por o Senhor nos fazer entender coisas tão preciosas, coisas tão profundas e tão importantes para a nossa vida espiritual. Coisas que não se aprendem no banco de uma faculdade, que não se aprendem, meu Deus, num curso de teologia, numa faculdade teológica. Verdades que só são possíveis de ser entendidas quando elas vêm mediante revelação do Teu Espírito Santo. E quantos anos da nossa vida nós não nos tornamos como crianças? Nós não tínhamos inocência, nós não tínhamos a ousadia de dizer, está na Bíblia, eu creio. Nós nem conhecíamos a Tua palavra. Nós éramos como aquela criança que entra no jardim de infância e passado 30 anos ela ainda está no jardim de infância. Ela não evoluiu, ela não progrediu. Nunca lhes ensinaram outra coisa a não ser pinturazinha, desenhozinho, e ela se torna um adulto infantil. Assim nós vivemos durante muitos anos. Mas o Senhor, através da palavra predestinada de sabedoria, através da revelação da Tua verdade, através da iluminação dos olhos do nosso coração, o Senhor nos concedeu espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí nós crescemos, e aí nós nos tornamos adultos, deixamos as coisas de menino, deixamos de lado, Senhor, os brinquedinhos espirituais, deixamos de lado os jogos espirituais, os entretenimentos espirituais que nos ofereciam, e caminhamos para aquilo que é perfeito. E como adultos, nós passamos a ter direito às coisas próprias de adulto. Passamos a ter um relacionamento profundo e íntimo com o Senhor. Hoje o nosso relacionamento contigo, Senhor, é um relacionamento íntimo. É aquele relacionamento de pai com filho. Sabemos que temos um pai amoroso, um pai misericordioso, um pai que nunca nos abandona, um pai que não quer o nosso mal, um pai que só quer o nosso bem, um pai que nos ama, um pai que nunca nos lança fora, um pai que supre todas as necessidades do dia a dia da nossa vida. Outrora nós te víamos como um pai mau, um pai castigador, um Deus castrador, um Deus déspota, um Deus perverso. Não, nós éramos meninos, nós éramos infantis, meu Senhor. Hoje nós somos adultos em Cristo. E essas pessoas que estão de pé, meu Deus, elas entendem a Tua palavra, elas compreendem agora a Tua palavra, e elas decidem, a partir de hoje, se tornarem como criança, crerem com a inocência de uma criança, terem a ousadia de confessar com a boca e dizer, está na Bíblia e eu creio, e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas se manter firme à verdade da palavra, confiar na palavra de vida, na palavra que liberta, na verdade que santifica, na verdade que opera milagres, que opera maravilhas. E a minha oração em favor deles, meu Deus, é que a partir desta noite eles possam experimentar o que significa entrar no reino dos céus. Entrar no reino dos céus é você sentir no dia a dia da vida, meu irmão, a manifestação sobrenatural de Deus.
É você, nas mínimas coisas da vida, sentir a mão de Deus estendida sobre você. É você participar do sobrenatural de Deus. Eu creio no sobrenatural de Deus. É você sentir que há anjos acampados em teu redor. Há anjos que Deus criou para te servir em todos os teus caminhos. É você sentir aquela mesma segurança que uma criança de peito sente quando a mãe a aperta contra o peito. Ela se sente segura ali. Ela não tem medo de cair dos braços da mãe. Ela sente uma segurança total. Você tem que sentir a segurança que a tua vida está nas mãos de Deus. Você não pode viver com medo de nada, nem de ninguém desse mundo. Ainda que surjam problemas, ainda que venham lutas, ainda que o mar da vida se torne tempestuoso, há um Deus que está dentro de ti e que disse: eu jamais te deixarei só, nunca jamais te abandonarei. Aleluia, 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 aleluia. Oh, louvado seja o teu nome, meu Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia. Senhor, eu sei que tu me sonhas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, os meus pensamentos, quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos, ainda que haja em mim palavras. Sei que em tudo me conheces. Sei que em tudo me conheces. Senhor, Senhor, eu sei que tu me sondas. eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercas em volta. Tua mão em mim repousa. Tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa. Tal ciência é grandiosa. Não alcanço de tão alta. Não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, Sei que ali também te encontro. sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas. sei que ali também me amas. Senhor, Eu sei que tu me amas. sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor,
temos o hábito, às vezes, de... Você tem confiado em Deus verdadeiramente? Você tem sido uma pessoa tranquila? Nas horas que vêm tribulações, nas horas que vêm as grandes lutas da vida, você confia em Deus? Ou naquela hora você se desespera e a tua atitude passa a ser uma atitude contrária à Bíblia? Você tem tido segurança? O salmista disse: em ti, ó Deus, eu me sinto seguro. Aleluia. Você tem que sentir segurança em Deus. Você tem que saber que Deus está dentro de ti. Os olhos de Deus, irmãos, estão fitos sobre a tua vida. Aonde quer que você vá, Deus te acompanha. Você nunca fica só. Você tem que crer que Deus sonda a tua vida. Deus sonda o teu coração. Davi disse: Senhor, ainda a palavra não me chegou à boca e tu já a conheces. Porque Deus já leu o pensamento, meu irmão. Antes de você falar, você tem que pensar o que vai falar. Na hora que você pensa, Deus já leu o teu pensamento. Ele já sabe o que você vai falar. Ele sabe o que está acontecendo com você. Ele sabe o que está dentro do teu coração nesta hora. Se você está enfrentando lutas, se você está vivendo momentos de angústia, Deus sabe. Deus conhece, irmãos, cada mínimo detalhe da nossa vida. E por isso nós temos que sentir confiança, porque Ele sabe as nossas necessidades. Ele não nos abandona. Ele não nos deixa entregues à nossa própria sorte. Medite sobre isto aí. Medite. Faça uma meditação. Aleluia. Bem suave, sondas.